Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre conceitos iniciais do direito falimentar. Para a gente iniciar, é importante ter em mente que a norma que regulamenta os processos e os procedimentos de falência e recuperação judicial das empresas é a Lei 11.101 de 2005. Antigamente existia um decreto-lei que tratava sobre a concordata, mas a nova Lei 11.101 de 2005 extinguiu a ideia de concordata e substituiu pela recuperação judicial e extrajudicial das empresas. Algumas principais alterações da lei foram a liberdade do devedor em formular a proposta adequada de acordo com a sua situação econômica financeira, uma maior participação dos credores na negociação dos débitos e a profissionalização da figura do administrador judicial, entre outras alterações. O principal objetivo da Lei de Falência e de Recuperação Judicial está descrito no artigo 47 da Lei 11.101. Que é basicamente a superação de uma crise econômica financeira pelo devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora, dos empregos dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa e a função social, estimulando assim uma atividade econômica produtiva. Para caracterizar o estado de falência, a lei exige alguns requisitos, dentre eles, o devedor empresário, a insolvência e a declaração judicial da falência. O primeiro pressuposto é o devedor empresário. É importante a gente considerar quem são os legitimados e que podem requerer a recuperação judicial e sofrer os efeitos da falência. São eles: empresário individual, sociedade empresária e espólio do devedor empresário falecido. Nem toda empresa está sujeita à falência e recuperação judicial, segundo os moldes da Lei 11.101 de 2005. Por exemplo, as empresas públicas e as sociedades de economia mista não sofrem esses efeitos. Também não sofrem os efeitos das instituições financeiras públicas e privadas, que são basicamente os bancos, as cooperativas de crédito, as entidades de previdência complementar, entre outras empresas. Elas possuem, basicamente, uma lei especial e específica para tratar sobre a sua insolvência. O segundo pressuposto é a insolvência jurídica. O que é a insolvência jurídica? Insolvência é uma condição patrimonial em que o devedor se encontra com um passivo maior do que o ativo. O que significa isso? Que ele possui mais dívidas do que ele está sendo capaz de quitar, de pagar. A insolvência jurídica é uma presumida por algumas questões, requisitos que a própria lei impõe. Por exemplo, a impontualidade injustificada dos pagamentos, a tríplice omissão e a prática de alguns atos específicos de falência que estão enumerados na lei. A impontualidade injustificada é basicamente a falta de liquidez. Sem uma relevante razão de direito, o devedor não paga no vencimento a obrigação líquida, que está materializada em um título ou nos títulos executivos protestados, cuja a soma não pode ultrapassar o equivalente ou melhor, tem que ultrapassar o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. É basicamente isso que determina a impontualidade injustificada. Não pagar no vencimento uma quantidade de dívidas que, somadas, ultrapasse 40 salários mínimos na data do pedido da falência. A segunda situação é a tríplice omissão, que na verdade vem a ser o não pagamento do débito e nem a apresentação de bens à penhora nos autos dos processos de execução. Com a certidão que ateste esse não pagamento e a ausência dessa nomeação de bens, o credor pode dirigir-se a um juiz competente e requerer a declaração de falência da empresa, requerer a decretação disso. E a terceira situação é a prática de atos de falência enumerados pela lei. Por exemplo, realizar negócios simulados. Isso não pode acontecer. Abandonar o estabelecimento comercial. Também é um outro exemplo de práticas que está enumerada na lei e que, somadas às outras, podem ser motivos para a decretação da falência da empresa.
O terceiro pressuposto é a declaração judicial da falência. O que significa isso? O processo falimentar ele é composto por 3 grandes fases. A primeira fase é a pré-falimentar. Se inicia com um pedido de falência, a citação da empresa e vai até a sentença. Depois disso, nós temos a falência, propriamente dita, que é após a sentença declaratória da falência, nós temos a apuração dos bens do devedor, seu passivo, seus negócios firmados, uma análise geral. E também vai ser analisada se houve fraude, simulação ou qualquer coisa que descaracterize ou que possa ser motivo para a intimação do Ministério Público e, consequentemente, sofrer penalidades criminais com relação às atitudes tomadas junto à empresa. E existe também a pós-falimentar. A pós-falimentar cuida basicamente da reabilitação do comerciante no mundo jurídico e empresarial. Para a gente finalizar, é importante a gente ter em mente, então, o que na verdade é a falência. E por isso eu coloquei para vocês aqui na tela um bom e simples conceito sobre isso. A falência é um procedimento judicial a que se submete o devedor empresário insolvente, quer seja por iniciativa do credor ou do próprio devedor, ou mesmo pela convolução dos procedimentos de recuperação judicial com o propósito de possibilitar a solução das suas obrigações. Falência e recuperação judicial são benefícios que a lei traz para a sociedade, ou para recuperar a empresa que está passando por uma crise, mas possui todos os elementos capazes de se levantar, ou para tirar do mercado aquelas que não vão mais trazer benefícios, tanto à economia quanto aos trabalhadores e aos credores. Então, pessoal, é assim que a gente encerra a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos se ver na próxima. Obrigada!